Imagine o seguinte cenário. Uma menina de 11 anos, filha de um jogador famoso, hospedada no mesmo hotel de uma das maiores cantoras do mundo. Durante o café da manhã, ela avista a artista. O coração dispara. Ela se aproxima timidamente sem fazer alarde, sem gritar, sem causar cena. E então, um segurança repreende em alto e bom som, na frente de todos. A menina chora. Esse episódio saiu do Brasil e foi parar no Variety, no TMZ e no People. E o pai dessa criança? Um atleta do Flamengo. E ele não ficou calado. Fica até o final desse vídeo, porque a história tem camadas que a mídia não está contando. E no final eu tenho um presente para você nos comentários. Um método que celebridades usam para se manter em forma sem gastar rios de dinheiro. Qualquer pessoa pode fazer. Mas primeiro, vamos ao caso. Antes de julgar qualquer lado, você precisa entender quem é Chappell Roan. Porque se você ainda não conhece esse nome, pode ter certeza, em breve, vai ser impossível escapar dele. Chappell Roan é uma cantora americana que saiu praticamente do zero para o topo das paradas mundiais em tempo recorde, com uma estética provocante, performances teatrais e letras que falam diretamente com a geração Z. Ela se tornou um dos maiores fenômenos da música pop dos últimos anos. Ela veio ao Brasil para se apresentar no Lollapalooza, um dos maiores festivais de música do mundo, que acontece em São Paulo. Fãs brasileiros esperavam por isso há meses. Filas, gritos, comoção. O Brasil, como de costume, recebe os artistas internacionais com um calor que poucos países conseguem oferecer. Mas o que ninguém esperava era que antes mesmo do show, um episódio nos bastidores fosse roubar a cena. Agora vamos falar do outro lado dessa história. Jorginho, jogador do Flamengo. Um dos clubes mais populares do Brasil e da América Latina. Se você é fã de futebol, sabe que vestir a camisa do Mengão não é pouca coisa. São milhões de torcedores apaixonados. E os jogadores vivem sob os holofotes constantemente. Mas aqui, Jorginho não estava agindo como atleta. Estava agindo como pai. E como pai, ele fez o que qualquer pai faria ao ver a própria filha sendo humilhada publicamente. Ele foi às redes sociais, expôs tudo. E não poupou palavras. A frase que ficou marcada foi essa: sem os seus fãs, você não seria ninguém. Simples, direta e poderosa o suficiente para atravessar fronteiras. Vamos reconstituir o episódio com base no que foi relatado. Jorginho, sua filha de 11 anos e, provavelmente, outros membros da família, estavam hospedados no mesmo hotel que Chappell Roan e sua equipe em São Paulo. Durante o café da manhã, a menina reconheceu a cantora e fez o que qualquer fã apaixonada faria. Se aproximou. Sem grito. Sem tumulto. Discretamente. Mas a equipe de segurança da artista não interpretou dessa forma. Um segurança repreendeu a criança em voz alta, de forma que todos ao redor puderam ouvir, causando constrangimento público. A menina de apenas 11 anos foi às lágrimas. Agora eu te faço uma pergunta. Qual é o limite entre proteger um artista e humilhar uma criança? Essa é a linha central dessa história. E ela divide opiniões até hoje. O caso não ficou restrito ao Brasil. Na manhã seguinte, veículos internacionais de grande porte já estavam cobrindo o episódio. Variety, TMZ, People. 3 dos maiores portais de entretenimento do mundo ocidental. Isso significa que a história saiu das redes sociais brasileiras, cruzou o oceano e chegou nas telas de leitores nos Estados Unidos, na Europa, em todo o mundo. E o que esses veículos destacaram? O desconforto causado, a criança em lágrimas e a postura da equipe de segurança. Chappell Roan, até o momento em que esse vídeo foi gravado, não se pronunciou oficialmente sobre o caso. E o silêncio de uma celebridade, em momentos como esse, muitas vezes diz mais do que qualquer nota oficial. Na internet, como sempre, o público se dividiu. De um lado, pessoas defendendo Jorginho e sua filha, argumentando que uma criança de 11 anos que simplesmente reconheceu uma artista não merecia ser constrangida publicamente. Que a equipe agiu de forma desproporcional. Que existe uma diferença enorme entre proteger a privacidade de um artista e humilhar fãs. Do outro lado, uma parte do público defendendo a equipe da cantora, argumentando que artistas precisam de espaço, que as regras de segurança existem por um motivo, que sem conhecer os bastidores completos não é possível julgar. E aí, quem está certo? A resposta pode ser mais complexa do que parece. Porque essa história não é só sobre Chappell Roan, não é só sobre Jorginho, não é só sobre uma menina que chorou no café da manhã de um hotel em São Paulo. Essa história é sobre um problema muito maior no mundo das celebridades. Existe uma cultura crescente no mundo do entretenimento que transforma artistas em seres intocáveis, cercados de seguranças, isolados em bolhas, protegidos de qualquer contato humano não autorizado. E em muitos casos essa proteção é necessária. Artistas de grande porte enfrentam situações de risco real, fãs obcecados que cruzam limites, situações de assédio, ameaças. Mas existe um ponto onde a proteção se transforma em arrogância, onde o medo legítimo vira desprezo pelos fãs. E quando isso acontece com uma criança de
11 anos que simplesmente disse olá. O mundo para e pergunta: chegamos longe demais? Pensa comigo, Chappelle Roan chegou onde chegou porque pessoas como essa menina compraram seus shows, ouviram suas músicas, espalharam seu nome nas redes sociais. Fãs não são obstáculos. Fãs são a fundação de qualquer carreira artística. E Jorginho tocou exatamente nesse ponto quando disse: sem os seus fãs, você não seria ninguém. Ei, para um segundo. Você está assistindo a esse vídeo há quase 20 minutos e eu quero te recompensar por isso. Nos comentários desse vídeo, eu deixei fixado um link com um presente especial para você. É um método que famosos e atletas como o próprio Jorginho usam para se manter em forma, com disposição e saúde, sem gastar rios de dinheiro em academia, nutricionista ou suplementos caros. Funciona para qualquer pessoa, independente da idade, do condicionamento físico ou da rotina. Vai lá nos comentários, procura o comentário fixado e clica no link. É gratuito. E se esse vídeo está te agregando, aproveita e deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse para você. Bora continuar. Existe outro ângulo nessa história que pouca gente está discutindo. A velocidade com que um episódio privado, ocorrido num hotel durante o café da manhã, virou notícia internacional em menos de 24 horas. Jorginho usou o Instagram, publicou o relato, e o algoritmo fez o resto. Isso levanta uma questão interessante. Vivemos numa era em que qualquer pessoa com uma plataforma pode transformar um episódio cotidiano em uma crise de imagem global? A resposta é sim. E isso muda tudo sobre como artistas, atletas e celebridades em geral precisam se comportar nos espaços públicos e semipúblicos. Como um hotel. Porque a câmera está sempre ligada. A memória de alguém está sempre gravando. E a narrativa pode escapar do seu controle em segundos. Então, o que a gente pode tirar de lição desse episódio? Primeiro, a relação entre artistas e fãs está em transformação. O público não aceita mais que celebridades tratem fãs, especialmente crianças, com desrespeito. A era da inacessibilidade total tem um preço de imagem muito alto. Segundo, as redes sociais nivelaram o campo de jogo. Um pai de jogador de futebol conseguiu colocar um caso nas manchetes internacionais, usando apenas o Instagram. Isso é poder que antes não existia. Terceiro, o silêncio de Chappelle Roan pode ter consequências. Em tempos de cancelamento instantâneo, uma nota de esclarecimento, uma palavra de empatia, pode ser a diferença entre uma crise passageira e um arranhão permanente na reputação. Quarto, no centro de tudo isso, existe uma menina de 11 anos que foi às lágrimas. E isso, independente de qualquer análise, é o coração da história. A que realmente importa. Agora eu quero saber a sua opinião, Henry. Digo, você que está assistindo. Você acha que a equipe de segurança de Chappelle Roan agiu de forma desproporcional? Ou existia uma justificativa para a abordagem? Você defende o Jorginho por ter exposto o caso publicamente? Ou acha que deveria ter resolvido de forma privada? E a pergunta mais importante: onde está o limite entre proteger um artista e desrespeitar um fã? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu leio todos. E os comentários mais interessantes eu respondo pessoalmente. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho ali embaixo. Ativa o sininho também, porque esse canal traz análises como essa toda semana. Histórias que a mídia conta pela metade e que a gente conta inteira. Obrigado por ter ficado até aqui. Esse caso é mais do que uma polêmica de celebridades. É um espelho do mundo em que vivemos, onde a fama cria bolhas, onde as redes sociais derrubam essas bolhas, onde crianças choram e onde pais reagem. Não esqueça, nos comentários tem o link com aquele método que eu te falei. Vai lá buscar, é gratuito e vale muito. Deixa o like se o vídeo foi útil. Compartilha com alguém que curte esse tipo de conteúdo. E até o próximo.